Você sabia que toda vez que você dorme, seu espírito sai do seu corpo? Pois é, isto é um fenômeno que ocorre naturalmente e a maioria das pessoas nem sequer sabem que isto acontece. Este é um fenômeno paranormal que é muito conhecido como projeção astral, desdobramento, experiências fora do corpo ou viagem astral. E muitos são as pessoas ao redor do mundo que têm experienciado este fenômeno de forma lúcida e assim relatam inúmeras experiências espirituais do lado de lá, tais como a visita de cidades astrais, planetas longínquos, contatos com diversos tipos de seres, bem como de civilizações mais avançadas. E assim, muitos têm visitado outras dimensões da realidade, das mais densas às mais sutis. E o mais intrigante de tudo isto é que muitas pessoas trabalham nos planos espirituais enquanto dormem e nem sequer fazem ideia de tudo isto. Quer saber mais o que acontece contigo e você não sabe? Assista este vídeo até o final e descubra os inúmeros mistérios que ocorrem enquanto dormimos. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é sem dúvidas a Palavra de Deus. Nela se encontram muitas respostas sobre inúmeros acontecimentos dos tempos atuais. E assim, as Sagradas Escrituras é o nosso mapa para que possamos compreender os grandes mistérios do universo. Mistérios tanto do mundo físico e principalmente do mundo espiritual. No entanto, será que nas Sagradas Escrituras existe algo semelhante à projeção astral que muitas pessoas ao redor do mundo alegam ter experienciado? Quando pesquisamos as Sagradas Escrituras sobre viagens espirituais ou algum fenômeno fora do corpo, encontramos inúmeros relatos de profetas que, de forma sobrenatural, visitaram os planos espirituais, seja em visão, ou fora do corpo, ou até mesmo em forma corpórea. Para estes exemplos, temos o profeta Isaías, que viu o trono do Senhor em uma visão da glória do Criador. Já em outro exemplo, temos o apóstolo Paulo, que visitou os planos espirituais tais como o terceiro céu. E ele ainda afirma que não se sabe exatamente se foi uma visita corpórea ou fora do corpo. E assim, o apóstolo afirma que foi ao paraíso e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Assim, podemos dizer que o fenômeno das projeções astrais também se encontra na Bíblia Sagrada. Sabemos que o corpo humano, em determinado momento, necessita-se de algumas horas de sono para descanso. Tudo isto para que possamos ter um bom funcionamento do nosso organismo. Entretanto, nossa consciência, ou seja, nosso espírito, jamais descansa. Nossa consciência fica ativa a todo momento enquanto dormimos. E assim, em determinado momento do nosso sono, o fenômeno acontece. Este é caracterizado pela saída de nosso espírito, ou seja, do nosso corpo astral para fora do nosso corpo físico. E assim, este é um fenômeno que acontece com todas as pessoas. Porém, a maioria das pessoas não tem controle sobre esta situação, e com isto sua consciência fica adormecida ao lado de seu corpo físico.
E assim, quando estamos dormindo, nosso espírito pode visitar outros planos da realidade, bem como as dimensões espirituais. Existem pessoas que com determinadas técnicas podem controlar este fenômeno de forma lúcida e assim, com uma certa habilidade, saem do corpo de modo consciente e conseguem visitar inúmeros locais do plano astral. E com isto, após toda a sua experiência nos planos astrais, estas conseguem se lembrar dos fatos acontecidos. Essas técnicas são chamadas de técnicas projetivas, que têm por finalidade a expansão da consciência humana, o que na verdade é ser consciente no mundo astral. É relatado que inúmeras pessoas exercem funções no mundo astral e nem sequer sabem disto. Estas realizam trabalhos espirituais que são monitorados por mentores espirituais, anjos ou guias espirituais. Muitos são levados para o mundo astral para se obter determinado tipo de conhecimento, e assim, isto é parte de sua evolução espiritual. Essas experiências são dadas a pessoas que têm certo merecimento no mundo espiritual. E com isto são levadas a locais de diversas densidades e sutilezas. Algumas pessoas relatam terem visitado os planos mais elevados do mundo espiritual e assim tiveram o privilégio de ver um mundo muito mais avançado em termos de moralidade, paz e tecnologia. Por outro lado, há pessoas que têm tido experiências não tão agradáveis com as projeções astrais. Alguns relatam terem visitado regiões densas como o umbral e até mesmo visitado o próprio inferno. O inferno, na verdade, seria uma variação das regiões umbralinas de maior densidade. As regiões umbralinas citadas são muito semelhantes ao mundo que vivemos aqui na Terra. Possuem hierarquia de poder, tais como líderes e governantes. Nestas regiões, praticamente tudo é sofrimento. É um mundo denso, onde reinam espíritos menos evoluídos. Este é um local onde a injustiça impera e o mal reina por toda parte. As energias das regiões umbralinas são pesadas, pois os espíritos que ali residem estão sempre em negatividade, reclamando de tudo e todos. E assim não percebem que quanto mais negativo estiverem do lado de lá, mais presos se tornam nestas regiões. Algumas pessoas em suas experiências astrais relatam que inúmeras vezes visitou as regiões umbralinas. E assim dizem que todos nós, seres humanos, enquanto estivermos vivos aqui na Terra e tivermos a oportunidade de acertarmos pendências com o nosso próximo, com aqueles que de certa forma acabamos nos desentendendo, esta é a melhor coisa que se faça. Porque do outro lado, no mundo espiritual, as emoções que sentimos neste corpo físico, no mundo astral, são muito mais fortes. Emoções como ansiedade, culpa, raiva, remorso, tristeza, apego ao materialismo e por aí vai. Do outro lado, quando a pessoa desencarna, ou seja, quando morre, já não existe este corpo físico que limita e controla as nossas emoções. E assim, o corpo físico que temos serve como um filtro. Porém, do outro lado não existe barreira que controla nossas emanações. E assim, tudo o que existe de pendências, com qualquer coisa que fizemos em vida ao nosso semelhante, do outro lado chega à tona. E assim, muitos que passam do outro lado da vida ficam em um tormento espiritual. Então, a dica é que enquanto estivermos vivos, que possamos perdoar aqueles que tenhamos algo inconcluso, pendências, que possamos fazer as pazes com quem quer que seja, não guardar rancor, bem como viver uma vida de honestidade e sinceridade sobre a terra. Porque quando passamos do outro lado, a conta de nossas ações chega. E assim teremos que pagar até o último cêntimo, conforme dito pelas palavras do Mestre Jesus contidas na Bíblia Sagrada.
E assim, cumpre o que é dito no livro de Mateus, capítulo 5, verso 25, onde diz: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estiveres no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro, e assim te encerrem na prisão. Esta é uma das grandes sentenças citadas na Bíblia Sagrada para todos nós, que um dia teremos que cruzar a linha desta vida e assim continuarmos nossa jornada no mundo espiritual. O corpo astral efetua suas viagens a diversos lugares, seja na dimensão material ou espiritual. Este é acoplado a um cordão de prata, que faz o ligamento do corpo físico com o corpo espiritual. E assim, este cordão de prata se estende infinitamente conforme seu espírito explora os mais diversos locais. Existem linhas de pensamento que dizem que existe o perigo do cordão de prata se romper e assim a pessoa falecer. Porém, há outras linhas de raciocínio que mencionam que não exista tal perigo. Os perigos das projeções astrais são diversos. Caso a pessoa não seja amparada por mentores espirituais ou anjos da guarda, esta pode ser um alvo facilmente de espíritos obsessores e magos negros. Com isto, a projeção astral é algo muito sério. Algumas pessoas, por merecimento espiritual, conseguem êxito nessas experiências, porém, outras nem tanto. É citado que a reforma íntima do projetista astral, ou daquele que efetua as viagens, interferem grandemente neste empreendimento. Ou seja, se você não se portar de acordo com os valores espirituais, é muito provável enfrentar alguns problemas do outro lado. As paralisias do sono podem ocorrer quando o corpo astral volta para o corpo físico, e assim, por não se fixar totalmente, ou seja, por não estar totalmente acoplado, acontecem as paralisias. É neste momento que alguns espíritos maus, tais como obsessores, podem atacar. Porém, cada caso é um caso. Aqui no meu canal, recentemente fiz um vídeo sobre as paralisias do sono. Quer se inteirar sobre este assunto? Assista-o! Algumas técnicas de projeção astral são bem antigas, e assim, em algumas culturas ou religiões são praticadas. Porém, existem técnicas projetivas dadas à humanidade por intermédio de seres altamente evoluídos, os extraterrestres. No Brasil, temos um exemplo de uma técnica de saída consciente do corpo físico, que foi ensinada por um extraterrestre chamado Carran. Esta é relatada no famoso caso de abdução de Bianca e Hermínio, ocorrida em 12 de janeiro do ano de 1976. Conforme relatado pelos abduzidos, foram ensinados exercícios para a expansão da consciência e, consequentemente, o controle para a saída do espírito para fora do corpo físico. Segundo o extraterrestre por nome de Carran, há muito tempo, nosso planeta teria sofrido um acidente solar. Antes disso, afirma Carran que os seres humanos possuíam muitas capacidades mentais e espirituais. Capacidades estas como telepatia, telecinese, comunicação com animais, saída consciente do espírito do corpo para outros mundos. Enfim, uma infinidade de habilidades que foram perdidas com o acidente solar. E com isto concluímos que existem mais mistérios entre os céus e a terra que a nossa vã sabedoria possa explicar. E você, já teve alguma experiência fora do corpo? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!